Eu pensei muito se eu fazia esse vídeo. São quase final da manhã já, de terça-feira, o dia que vai ao ar esse vídeo. Eu tava na dúvida se eu gravava ou não, porque eu não quero parecer oportunista. Não quero, nunca gosto de me aproveitar de assuntos ruins para que assistam meu vídeo no YouTube. Mas tem pessoas me pedindo, tem pessoas que confiam em mim, que querem saber o que fazer com seus investimentos. Nesses momentos de crise, de guerra, em respeito a essas pessoas eu vou gravar, ok? Vamos lá. E aí pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou Luciano Fernandes e desculpa hoje eu não estar tão alegre porque eu fico triste com guerra. Eu fico triste, eu acho que guerra é o nível máximo de estupidez do ser humano. O nível máximo de perdição e de afastamento de Deus que o ser humano chegou. Então eu estou muito triste pela guerra em Israel, pelo povo de Israel, pelo povo da Palestina, pelos inocentes que vão morrer, pelas homens, mulheres, crianças, idosos, qualquer pessoa que seja inocente. Outra coisa que eu gostaria de falar é que não há justificativa para esse tipo de violência, de sequestro, de tortura, de assassinato de pessoas. Não há justificativa. Não importa o seu lado político, o seu lado religioso. Se você está por algum motivo querendo justificar o terrorismo do grupo Hamas no Oriente Médio, repense, põe a mão na consciência. Fale com Deus aí, porque você está equivocado. Não há justificativa para isso, ok? Bom, dito isso, as pessoas têm me perguntado o que fazer com seus investimentos nesse tempo. O que fazer, né? Como que se comporta o mercado financeiro? E as pessoas têm muito medo nessas crises. E tem pessoas que querem segurar o dinheiro em casa, têm medo e tiram o dinheiro da bolsa de valores, por exemplo. Para começar a entender o que acontece e qual a minha sugestão para você, nós temos que entender o que já aconteceu nos períodos de crises mundiais anteriormente. Então, por exemplo, aqui na pandemia, não foi uma guerra, mas foi uma peste, né? Foi uma pandemia. A gente teve uma queda muito grande da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores caiu de 118 mil para 63 mil pontos. Mas hoje a Bolsa já está em quase 120 mil pontos de novo. Então, como eu sempre digo, no longo prazo a Bolsa sempre sobe, independentemente de crises, de pestes, de grandes problemas mundiais. Porque as pessoas sempre se recuperam, as nações, as economias sempre se recuperam. Então, o primeiro ponto para você entender é isso. A gente olha para o passado e vê que algumas crises teve uma grande queda, mas que recuperou. E outras crises nem teve uma queda tão grande assim. Como, por exemplo, aqui ó, na guerra da Ucrânia, da Rússia e Ucrânia, quando começou, teve essa queda aqui, uma queda não muito grande. Por quê? Porque também existem outros fatores que influenciam na Bolsa de Valores. Um fator que influencia muito no curto prazo é a alta ou baixa de commodities. São matérias-primas para os produtos que são usados para fabricar tudo no mundo. Então, quando as commodities sobem, a bolsa de uma maneira geral sobe. Quando elas descem, a bolsa de uma maneira geral desce, porque tem muitas empresas que produzem e utilizam, né, comercializam as commodities. Por exemplo, tem uma outra guerra aí que tá na iminência de pode acontecer uma invasão da China a Taiwan. E Taiwan, só para você saber, é a maior fabricante de semicondutores do mundo. E semicondutores são usados na montagem de carros, computadores, celulares, videogames, eletrodomésticos. Ou seja, tem um impacto muito grande na economia. Então a gente não sabe como a bolsa vai se comportar no curto prazo. Provavelmente tem uma queda. Caso isso aconteça, tomara que não. Mas o que eu estou dizendo para você é que no longo prazo é muito provável. Eu não posso prever o futuro olhando para o passado, mas é muito provável que a bolsa de valores se recupere, as empresas se recuperem, as nações se recuperem, as economias se recuperem, como sempre aconteceu na história. Inclusive, hoje é terça-feira e a notícia da invasão do grupo Hamas lá em Israel foi no sábado, né? Era final de semana, a bolsa estava fechada, mas ontem, segunda-feira, a bolsa abriu em alta. Né? Abriu em alta puxado também pelos preços de commodities, preços mais de curto prazo, porque a bolsa no curto prazo é influenciada por vários tipos de notícias, tanto notícias econômicas como notícias políticas e notícias da sociedade. Mas no longo prazo a bolsa sempre sobe, inclusive é uma coisa que eu sempre faço meus alunos e os meus seguidores decorarem. No longo prazo a bolsa sempre sobe. Então pessoas que tiraram o dinheiro lá em março de 2020 com medo da pandemia, elas perderam todo esse período de valorização. Eu não estou dizendo da pessoa que teve que tirar por uma questão de saúde ou por uma emergência, né?
Por isso que tem que ter reserva de emergência. Mas eu estou dizendo das pessoas que tiraram por medo, quiseram guardar o dinheiro em casa, ou na conta corrente, ou na poupança. Elas perderam toda essa valorização por conta do medo. E o medo, ele é muito ruim nos investimentos. As emoções são muito ruins nos investimentos. Eu sempre digo que tem que separar. Emoções e investimentos não combinam. Então por isso que eu estou até nesse vídeo aqui de investimentos separando a minha emoção. Minha emoção é nem falar de investimentos nesse momento. Mas pela responsabilidade que eu tenho de mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e aqui no YouTube, eu tenho que vir aqui responder para as pessoas que me seguem e que confiam em mim. Então o que fazer? Bom, eu tenho 2 palavras para você: diversificação e longo prazo. Mentalidade de longo prazo, como eu já falei, porque no longo prazo a renda variável ela sobe. E principalmente diversificação. O que é diversificação? Não é só em ativos diferentes dentro da classe de ações ou da classe de fundos imobiliários, mas é uma diversificação entre classes de ativos, renda fixa, ações, fundos imobiliários, que são o que eu tenho em carteira. Mas mais do que isso, diversificação em moedas, em países, em economias. Então sempre eu falo para investir no exterior. Desde o final do ano passado eu estou dizendo, invista no exterior, tenha uma parte do seu patrimônio no exterior, na Bolsa dos Estados Unidos, que é ainda a economia mais sólida do mundo. A China vem crescendo, mas os Estados Unidos ainda é a moeda mais forte do mundo, ainda é o dólar. Os Estados Unidos ainda são a economia mais forte do mundo. Por exemplo, você sabia que teve muitos venezuelanos que tinham investimentos, que tinham condições, que conseguiram sair do país na ditadura da Venezuela por conta dos investimentos que tinham nos Estados Unidos, que é um dinheiro em que o governo ditatorial da Venezuela não meteu a mão, não pegou. Então é importante que você sempre diversifique também entre ativos, classes de ativos, mas entre moedas, economias e países. Por isso a importância de investir nos Estados Unidos. Hoje, nesse momento, eu ainda não invisto em bolsas europeias, França, Alemanha, mas eu invisto nos Estados Unidos, eu ensino a investir nos Estados Unidos, tanto os meus alunos, como a gente tem um módulo lá, como quem me segue aqui no YouTube, quem me segue lá no Instagram, eu tô sempre falando, tenha uma parte dos seus investimentos em dólar. Agora, esse foi um vídeo sobre investimentos, foi um vídeo racional, embora eu esteja aqui triste pela questão emocional da guerra. Deixa eu dizer uma coisa pra você que eu postei lá no Instagram e bombou, eu quero dizer pra você aqui também que é muito importante, tá? Só bombou porque de fato tá no coração das pessoas. Todos os seres humanos estão procurando por Deus. Todos. Mesmo que inconscientemente, mesmo que você se diga ateu, você está procurando por Deus. Você tem um desejo intrínseco de buscar a Deus, de se religar com Deus. E dessa palavra em latim, religare, que veio as várias religiões, que é o ser humano tentando se conectar com Deus. E por isso que é uma iniciativa do homem, cada um com a sua cabeça, cada um com a sua cultura, é por isso que existem várias religiões. Mas o evangelho, o plano de Deus para a salvação da humanidade, que é a vinda do Filho dele, Jesus, aqui para essa terra para morrer e ressuscitar e dar uma chance novamente para nós, é uma iniciativa de Deus, é Deus resgatando o homem, é o evangelho, o caminho, e por isso existe um só. Jesus em João 14,6 disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. Então repense aí as suas questões ideológicas e religiosas e entenda a questão do único caminho e iniciativa de Deus. Infelizmente as pessoas têm religiões diferentes, denominações diferentes, e brigam por conta disso, são intolerantes. A briga no Oriente Médio tem uma questão espiritual. Vai ler Gênesis 16, conta a história, Gênesis 21, Gênesis 25, conta no final do capítulo o porquê desse conflito. Leia lá para você entender que não é geopolítica, que não é história. Os livros de história e a geopolítica vieram de algum lugar. Pensa nisso, você que não acredita na Bíblia, que não acredita em nada espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, caso você confie em mim, tudo é espiritual. Tudo veio do espiritual e se materializa no nosso mundo aqui. Todos os livros que você leu sobre todos os pensadores do mundo, eles vieram de um outro lugar que você não vê. Aquilo que é invisível aos olhos. Todos os segredos da vida estão escondidos no invisível. Pense nisso. A fé é a expansão da razão. Pensa nisso. Que Deus te abençoe.